E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto. Mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho de notificação. Ajuda o nosso canal a crescer aí. Bora lá, rodada 20, primeira rodada do segundo turno aí. Como é que vocês foram na rodada passada 19? Foram bem, foram mal? Fala aí nos comentários quantos pontos vocês fizeram, beleza? Vamos lá, rodada 20 aqui, começa no sábado, temos dois jogos às 16 horas, tá? Fluminense e Fortaleza e Ceará e Red Bull Bragantino aqui, tá? O que eu vou falar para vocês, né, igual eu falei no rodada passada, o que está em azul é o pessoal que está na Libertadores e o que está em vermelho na Copa Sul-Americana. Então, o problema maior é que a rodada 20 ela fica no meio entre o primeiro jogo e o segundo jogo da Libertadores e da Copa do Brasil. Então vai depender muito do quanto foi o resultado do primeiro jogo. Então muita gente pode poupar. Então temos que ficar esperto aí, tá bom? Não vai ser nada fácil. SG já era. Aí domingo aí tem Santos e Vasco aqui, ó, que nenhum dos dois tá. E lá na segunda-feira encerra com Mirassol e Cruzeiro, né? Nenhum dos dois também está nas competições, tá? Então eles vão ter descansado aí. Tá beleza? Então vamos lá. Aqui o Everson seria o nosso goleiro, tá? Por enquanto, porque o Atlético Mineiro ele pega o Grêmio. Atlético Mineiro dentro de casa tem 2 SGs e o Grêmio cedeu 2 SGs, tá? O Everson ele tem uma média dentro de casa de 4,30, 44 defesas em 15 jogos, tá? Eu fiz a média pelos 15 jogos. Ele tem 15 jogos, tá bom? Outra opção aqui pode colocar é o Brasão aqui para defesas, tá? O Brasão dentro de casa, ele tem uma média de 6,90, 71 defesas, tá? O Santos dentro de casa ele só tem 1 SG, tá? E o Vasco não cedeu nenhum, então é meio perigoso. Então aqui é mais para defesa mesmo. Lucas Arcanjo, o Vitória, ele tem 2 SGs dentro de casa e o Juventude cedeu 2 SGs, tá? Também outra aposta aí, ele tem uma média de 4,40, tem 69 defesas, tá bom? Outro que podemos colocar aqui é o Rafael de São Paulo. O Rafael de São Paulo tem fora de casa 5,20, tá? Fora de casa, pontos, uma média, e tem 52 defesas, tá? Outro que podemos colocar aqui também, indicar, é o Cássio, né? O Cássio, ele fora de casa, ele tem uma média de 6,90, quase 7 pontos, tem 52 defesas no campeonato. E por último aí o Walter, jogando em casa contra o Cruzeiro, ele tem uma média de 6,90 de dentro de casa e tem 41 defesas, tá ok? Beleza? Então vamos lá agora para as laterais. Laterais eu coloquei Matheus Bidu do Corinthians, que o Corinthians pega o Bahia em casa. O Corinthians, mesmo perdendo o SG, ele é forte, tá? Então ele faz uma média muito boa, o Matheus Bidu, 7,40, tá? Ele tem uma média dentro de casa, tem 16 desarmes, uma assistência em 10 jogos isso, tá? O Bidu só jogou 10 jogos. Beleza? Corinthians tem um SG dentro de casa e o Bahia cedeu 1, tá? Outra opção aí é o William, mesmo jogando fora de casa, ele tem uma média de fora de casa de 8,50, é isso mesmo, 8,50, tem 35 desarmes, 2 assistências, tá? E podemos também indicar aí o Vitinho, tá? Do Botafogo que pega o Palmeiras. Botafogo dentro de casa tem um SG, só que o Palmeiras não cede fora de casa. Nos últimos 3 jogos ele não cedeu gol, ele fez gol nos 3 jogos. Tá? O Vitinho tem uma média de 7 pontos jogando dentro de casa, 29 desarmes, 1 gol, tá bom? Aí vamos colocar o contrário, tem o Piquerez, né? E também o Giai. O Piquerez tem uma média de 6 pontos jogando fora de casa, tem 3 gols e 1 assistência. E o Giai aí tem uma média de 7 pontos jogando fora de casa, tem 34 desarmes, ok?
Aí temos também o Kaique Bruno, tem uma média de 8,80, jogando fora de casa, 44 desarmes, 3 assistências. Aí podemos colocar ali o Arana também, tem uma média de 5 pontos em 6 jogos, tá bom? Tem aí o Natanael, Saravia, né? Aí seria aí mais apostas, tá? Só que eu não vejo muita confiança, porque os jogos é muito difícil para a defesa aí, né? Para o ESG. Eu vou colocar aqui para vocês uma outra escalação aqui, maneira de escalar, que é de 3-4-3, tá? E vou dar outra opção também. Por quê? Não estou vendo muito bom o SG nessa rodada 20, aí é melhor ir com 3 zagueiros, mas temos jogadores bons no meio e no ataque, tá? Principalmente no meio. Tem uma 7 opção por aí, até 8, né? Acho que uma 7 opção tem de meio campo. Então, dá para ir nessa, e também dá para ir no 3-5-2, tá bom? Mas aí, então vamos lá. Aqui na escalação de 3-4-3, colocamos aqui o Ferrarese que tem uma média de 5,20 jogando fora de casa. São Paulo aí que, jogando fora de casa, ele conquistou 1 SG e o Sport cedeu 2 SGs nos últimos 3 jogos. Então, São Paulo pode ser ali forte para São Paulo, que ganhou do Vitória, né, de 2-0, pegou o SG. Ferrarese tem uma média de 5,20, 36 desarmes e já tem 2 assistências, tá? Outro que podemos colocar aqui é o Lianco aqui do Atlético Mineiro, né, que eu falei, o Atlético Mineiro tem 2 SGs dentro de casa e o Grêmio cedeu 2. Lianco tem uma média de 8 pontos jogando dentro de casa, 25 desarmes, e ele só tem 11 jogos, tá, o Lianco. Por isso que é pouco desarmes, mas tem 25. O Lianco faz muita falta, né? Mas ele é muito bom. Outro que que eu coloquei aqui é o Júnior Alonso, tá? Mas aí depois tem o Ortiz, o Léo Pereira, etc. Vamos lá. O Alonso, ele tem uma média de 5,70 dentro de casa, tem só 14 desarmes e 1 assistência, tá? Beleza? Então, tá aí. Outro é o Ortiz, né? O Ortiz tem uma média muito baixa jogando fora de casa, tem 2,70 só, né? Tem 14 desarmes, 1 gol e 2 assistências. Léo Pereira, né, que fez gol aí na rodada passada. Podemos colocar aqui também o Alexander Barbosa, ele tem uma média dentro de casa de 5,60, 24 desarmes em 10 jogos só. Tá? E também o Gustavo Gomes, tá? Então, seriam essas aí as opções para zaga, tá? O que nós podemos colocar aqui, vamos aí para o meio campo. Meio campo nós colocamos o Arrascaeta, Matheus Pereira, Garro, né, que vai jogar dentro de casa, e o Maurício, tá? É esse, tem que ficar esperto aí, tá? Vamos falar primeiro desses 4, depois eu dou as outras opções. O Garro em casa tem uma média de 4,50, tem 2 finalizações na trave, 2 finalizações defendida, 3 finalizações para fora e 21 faltas sofridas, tá? Matheus Pereira tem fora de casa uma média de 10,30, ele joga melhor fora de casa, tem uma média boa. Tem 3 gols, 5 assistências, 25 desarmes e 52 faltas sofridas. Sofre muita falta o Matheus Pereira, tá? Que mais? O Arrascaeta, nem se fala, né? Fez gol na última, né? Ele tem uma média de 9,20 jogando fora de casa, tem 10 gols, 5 assistências e 24 faltas sofridas, tá? O Maurício, que nem eu coloquei aqui, 4,70 jogando fora de casa, tem 3 gols e 1 assistência, tá? Aí, fora esses aqui, tem quem? Que é o melhor, né? Tirei o Maurício e coloquei o Neymar, tá? Neymar é uma opção, uma ótima opção, jogando dentro de casa, 8 pontos, né? Jogando dentro de casa, 3 gols e 32 faltas cometidas, sofridas, 32 ele sofreu, tá? Em poucos jogos aí que ele jogou, tá bom?
Agora, por um acaso o Neymar não for jogar, não dá para ele jogar, aí eu coloquei aqui o Barreal, tá? O Barreal no lugar dele, tá? O Barreal é uma ótima opção e também tem uma outra opção também que é colocar o Bobadilha. Bobadilha também é uma ótima opção, tem uma média fora de casa de 5,70, né? Tá bom? Tem 25 desarmes, beleza? Então o Bobadilha aí é uma ótima opção também. Fora esses aí, galera, o que eu vou falar aqui é de uma nova formação, 3-5-2. Podemos colocar aqui, ó, Neymar, Barreal, Matheus Pereira, Arrascaeta e Garro. Uma ótima opção aqui, ok? Outra opção boa é colocar Maurício, se por acaso o Neymar não jogar, Maurício, Barreal, Matheus Pereira, Arrascaeta e Garro, também é uma boa opção, beleza? Tá? E vamos aqui o técnico. O técnico colocamos o Cuca antes do ataque. O Cuca, que é uma boa opção, o Cuca tem uma média de 5,20 jogando dentro de casa, tem nas últimas 5 rodadas, tem 4 vitórias e 1 empate, tá? Nas últimas, tá? Dentro de casa. Então, o Cuca é uma boa opção. Outra opção boa aí é o Crespo, tá? O Crespo, ele tem uma média de 5,80 jogando fora de casa, tá? Outra opção seria o Kleber Xavier, tem uma média de 5 pontos jogando dentro de casa. O Carille, ele tem uma média de 6 pontos jogando dentro de casa. Tá bom? E é isso aí. Então, vamos aqui para o nosso ataque, né? O ataque, eu coloquei aqui o Hulk, Vitor Roque e o Caio Jorge, tá? Também podemos colocar aí também, né, no ataque, né? Caio Jorge, Luciano e o Uri Alberto. Também é uma boa. E também, ó, outra opção boa, Guilherme, que foi muito bem contra o Cruzeiro, Arthur Cabral aqui, que fez gol, né? E o Samuel Lino, que deu assistência aqui, tá bom? Então tem essas 3 opções para o ataque, se for com 4-3-3, com 3, né? Ou 3-4-3, tá? Aí é esse aqui, tá? Vamos lá. O Hulk, ele tem o quê? 4 gols no campeonato, tá? Ele tem uma média de 4,60 dentro de casa, 2 assistências e sofreu já 33 faltas, né? Caio Jorge tem uma média de 9 pontos jogando fora de casa, tem 13 gols, 5 assistências e 20 faltas sofridas, tá? E 18 desarmes, ele desarma também. O Luciano, jogando dentro de casa, ou aliás, fora de casa, né? Joga contra o Sport, ele tem uma média de 6 pontos jogando fora de casa, 4 gols, 3 assistências e sofreu já 24 faltas, né? E tem 16 desarmes. Vitor Roque tem uma média de 3,61 jogando fora de casa, 3 gols, 4 gols, né? Fez um gol, né? 4 gols, 35 faltas sofridas e 15 desarmes, tá? E o Uri Alberto tem uma média de 10 pontos jogando dentro de casa, né? O Corinthians que pega o Bahia dentro de casa, tem 5 gols, 1 assistência, tá? Samuel Lino, ele fez aí, né? Tá, na última partida 12,90, deu uma assistência, tá? O Cano também, né? Fez um gol aí, fez aí, aliás, acho que 2 gols, né? Fez 19 pontos na final, aí na última partida. Guilherme, que jogou bem, né? Muito bem, deu uma assistência, né? E fez o gol, né? Não, assistência, né? Eu já não lembro direito aqui. Tá? Vamos lá. Arthur Cabral, né, que fez gol, 15 pontos, e o Cano fez 2 gols, né? Que eu falei, 2 gols. O Guilherme aí, ele tem uma média de 5,50 jogando dentro de casa, tá bom? O Santos aí que pega o Vasco sem o Verrete, tá? O Verrete tomou o 3º amarelo, tá beleza? Tá bom, galera? Um abraço aí e fui, hein?